Marco Aurélio foi um homem que desempenhou de modo digno os papéis que lhe foram atribuídos: o de filho, o de marido, o de pai, o de ser humano, o de romano, o de líder militar e o de imperador. Meditações de Marco Aurélio, o segundo vídeo de estoicismo aqui no canal. Eu sou Versus e você está no. Quero passar para vocês na íntegra várias coisas que tem aqui que eu grifei. E esse livro Meditações, ele é o diário do Marco Aurélio, em que toda noite, no fim do dia dele, ele colocava no papel tudo que ele pensou, o que ele refletiu sobre ele próprio, a sociedade que ele vivia na época, enfim, criando, né, o, o estoicismo, por assim dizer. Ao despontar da aurora, faz estas considerações a ti mesmo. A cada dia encontraremos um indiscreto, um ingrato, um insolente, um patife, um invejoso, um egoísta, mas devemos ser compreensivos com eles, pois assim agem por ignorância. Ainda que pudesses viver 3.000 anos e outras tantas vezes 10.000, ainda assim lembra-te de que ninguém perde outra vida além da que vive, nem vive outra além da que perde. Consequentemente, a existência mais longa e aquela mais breve confluem em um mesmo ponto. O presente, de fato, é igual para todos. Igual também é o tempo que passa, e assim também o tempo que se perde parece brevíssimo. Assim, nem o passado nem o futuro podem ser perdidos, porque como alguém poderia nos privar do que não temos? Lembra-te sempre, portanto, dessas duas coisas. A primeira é que tudo, desde sempre, se apresenta de forma semelhante e descreve os mesmos ciclos. E não importa que se contemple a mesma coisa durante 100, 200 anos ou um tempo infinito. A segunda é aquele que vive mais tempo e aquele que morre mais prematuramente sofrem perda idêntica, porque somente podemos ser privados do presente, pois possuímos apenas o presente, e não se pode perder o que não se possui. Então, de maneira mais simples, tudo que ele refletiu aqui é quando alguém morre jovem e as pessoas dizem, você já deve ter dito, perdeu a vida tão jovem, tinha tanto pelo que viver, tanta vida pela frente. No sentido literal, de fato, ele perdeu a vida, afinal, ele morreu. Mas o futuro não é seu. A única coisa que você possui é o presente. Então, na prática, você só perdeu o presente. E o presente, na própria visão estoica, ele é muito curto. Pois o presente a todo momento se torna passado. E quando ele chega na sua mão, ele deixou de ser futuro. Então, então tudo que você viveu é seu. Ele um dia foi seu. O seu passado, de certa maneira, não é mais seu, pois você não controla mais o seu passado. E a única coisa que é sua, realmente, que está na sua mão, é o seu presente. Então a única coisa que você perde foi o seu presente. O futuro ainda não chegou, então você não tem como perder algo que não é seu. E o passado já foi, ele tá tipo escrito em pedra. O que você viveu para o bem e para o mal. Então não é algo para se sentir triste, pois a vida no estoicismo eles não medem por ser longa ou ser curta, mas o quanto você realmente viveu. Muitas pessoas, por exemplo, viveram 80 anos, mas na prática a pessoa só viveu por 2 anos, porque no resto dos anos a pessoa estava vivendo na ignorância, vivendo no pecado. Então é um desperdício. Quantas vezes você não passa um dia inteiro e você não fez nada?
Quantas vezes você vai conversar com alguém e você não tem nada para contar, porque você não vive a própria vida por medo, por fraqueza ou por preguiça? Muitas pessoas vivem através dos outros, através dos famosos. O famoso tal fez isso, a famosa tal fez aquilo. Então, ao longo dos todos os livros que eu já li, por pontos de vista diferentes, eles falam disso. O Sêneca também fala, afinal o livro dele é sobre a brevidade da vida. Então, alguém que viveu até os 80 e alguém que viveu até os 30, não necessariamente a pessoa que morreu aos 30 viveu pouco. Pois se ela realmente fez o que devia ter feito, cumpriu seus papéis, no caso aqui do Marco Aurélio, cumpriu seu papel de marido, cumpriu seu papel de imperador, foi o melhor que ele pôde ser, cada dia mais virtuoso, cada dia evitando o devia ser evitado e buscando o que devia ser buscado, essa pessoa viveu mais, mesmo que a vida dela tenha sido ceifada com 30 e não com 80. Não deves considerar apenas que a cada dia se gasta a vida e nos sobra uma parte menor dela, mas deves refletir também que, se uma pessoa prolonga sua existência, não está claro se sua inteligência será capaz, mais à frente, de compreender as coisas, sobretudo se terá a disposição contemplativa necessária para o conhecimento das coisas divinas e humanas, porque caso essa pessoa comece a caducar, não lhe faltarão a respiração, a nutrição, a imaginação, os instintos e todas as demais funções semelhantes. No entanto, a faculdade de dispor de si mesmo, de calibrar com exatidão o número dos deveres, de analisar as aparências, de deter-se a refletir sobre se já chegou o momento de abandonar esta vida e tudo o que semelhantemente precisa de um exercício exaustivo da razão, tudo isso se extinguirá antes. Convém, pois, apressar-te não somente porque a cada instante estamos mais perto da morte, mas também porque cessa com antecedência a compreensão das coisas e a capacidade de nos acomodarmos a elas. O que ele fala nesse trecho me lembrou de muito que eu estudei sobre o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu estudei o Espiritismo, em que nós, como seres humanos, temos objetivos na Terra. Podem ser múltiplos, pode ser um único, pode ser mais difícil, mais fácil. E é muito comum pessoas morrerem. As pessoas, a partir da crença do espiritismo, quando uma pessoa morre jovem ou morre de repente, é porque ela já cumpriu com o seu papel aqui. Ela veio com uma missão, cumpriu essa missão, então ela desencarna. Vamos a uma das últimas passagens aqui do livro. Todos os objetivos que desejas alcançar em teu progresso, pode já os ter, se não prejudicar a ti mesmo. Quer dizer, caso abandones todo o passado, deposita na providência o futuro e cuida apenas do presente, segundo as regras da piedade e da justiça exclusivamente. Para a piedade, que ames o destino que te foi atribuído, pois a natureza te proporcionava isso e foste escolhido para isto. Para a justiça, diz a verdade livremente e sem artifícios, e faz as coisas conforme a lei e de acordo com a importância das coisas, não te permitindo deter pela malícia alheia, nem pela opinião ou discursos de quem quer que seja, tampouco pelos apelos das sensações do corpo que te aprisiona. Se, pois, Deus vê as almas em sua pureza, livres de todos seus envoltórios materiais, de suas cascas e de suas impurezas, porque graças à sua inteligência exclusiva, ele tem contato só com as coisas que derivaram e emanaram dele desde o princípio. E se também te acostumas a fazer isso, diminuirás muito os teus anseios, pois o que não se dedica em atender ao envoltório de carne que lhe circunda, não perderá tempo contemplando vestidos, casa, fama ou outros adornos supérfluos.